O Paysandu começou tão bem naquela vitória por 5-0 sobre o Atlético Cearense e de repente 3 empates seguidos, 2 longe de Belém, é verdade, chegaram até a ser comemorado. De repente poderia ter saído com a vitória, tanto lá em Natal quanto em Mirassol, mas aí no último final de semana esse terceiro empate já em Paragominas, muitas chances perdidas por lá e o Paysandu, apesar de invicto, tem apenas 6 pontos, está fora do G8, nem o mais pessimista dos bicolores imaginava, né, num tropeço contra o Ipiranga, principalmente depois de o Paysandu ter conquistado os 2 pontos fora de casa e ter lá na Arena Verde em Paragominas, mas deixou o time gaúcho empatar. O que a gente viu por lá, na verdade, foi um Paysandu ali, né, meio desajustado, meio fora dos trilhos. O Márcio Fernandes, inclusive, justificou o baixo rendimento pela ausência de peças importantes, pelo desgaste dos jogadores, pelas viagens que foram feitas e pela falta de ritmo de jogo, por exemplo, de jogadores como o Danley, que teve uma chance clara no finalzinho da partida, não conseguiu aproveitar e o resultado de 1-1 foi lamentado pelos bicolores, que voltam aos treinos somente hoje. Tiveram uma segunda-feira de folga e na Curuzu voltam a trabalhar, então nessa terça-feira, já pensando no Botafogo de Ribeirão Preto, o adversário de domingo lá na Arena Curuzu. Paysandu que vai ter pela frente um time que foi derrotado. Ontem o Botafogo perdeu em casa para o Floresta do Ceará. Floresta tem uma campanha muito curiosa, 0-0, 1-0, 1-0, 1-0. Tem 3 vitórias, venceu o Botafogo ontem e esse Botafogo vai vir a Belém, lógico, pensando em recuperar esses pontos. E para esse jogo o Paysandu pode ter novidades depois dos anúncios do Leandro Silva, lateral direito, que voltou para cá para o Papão, e também do atacante Marcelinho. A gente pode ter os dois estreando, mas também com despedidas na Curuzu, Amanda. Nesse momento os jogadores podem ser emprestados pelo Paysandu. Seriam o lateral direito Polegar, o volante Christian e o atacante Enan, que foi contratado, inclusive não vingou de fato, foram apenas 2 gols, um na vitória por 2-0 sobre o Águia no Campeonato Paraense, segundo jogo das semifinais, e outro nos 5-0 sobre o Atlético Cearense na estreia do Papão na Série C. Então o Enan provavelmente vai encerrar sua passagem pela Curuzu nessa temporada. Nas próximas horas essa confirmação deve ser feita pela diretoria do Papão, que ainda busca reforços também.